Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dividir esse tempo que nos resta com nosso irmão pastor Renato. Estamos em cima da hora. Mas antes de orarmos e irmos à palavra, eu quero também externar o meu mais profundo pesar pela morte do nosso irmão Josué Ioki. Nós nos conhecíamos já há bastante tempo e no seu retorno aqui para a igreja tivemos muitos momentos aprazíveis, ótimos. O nosso grupo de oração pela manhã, às quartas-feiras, como também trocávamos muitas ideias sobre questões doutrinárias. Ele queria aprender um pouco mais e nós no grupo de homens tivemos por quase um ano estudando um livro aqui junto com os homens sobre liderança da igreja e foi muito bom ter conhecido Josué, ter estado com ele, ter orado muitas vezes com ele aqui na igreja. E este era um irmão que sempre me ligava, principalmente quando eu faltava aos cultos. Ele dizia: José, senti a sua falta, você não pode faltar. Estava sempre me ligando. E antes mesmo de falecer, quando eu soube que ele estava doente, com Covid, o grupo se preocupou muito comigo, porque nós estivemos juntos, eu e Josué. E eu disse que eu não estava muito bem naquela semana e todo mundo querendo saber se eu estava, o que estava vendo comigo. Você está com Covid? Eu digo, não estou com Covid. Só um pouco de gripe mesmo por causa dessa H1N1 que eu tenho que tomar a vacina. E fui tomar a vacina. Aí liguei para o Josué, ele estava com um pouco de febre. Isso na terça-feira. Na quarta eu vim para o culto de oração, nós oramos por ele. Foi quando me deram a notícia de que ele ia para a UTI. Aí eu passei uma mensagem para ele, que Deus estava no comando, e que um texto bíblico, e ele viu essa mensagem, e respondeu que Deus estava no comando. E pouco tempo depois ele foi para a UTI e não recebeu mais nenhum recado, e veio a falecer. E todos nós sabemos, Josué era amigo de todos, eu tenho o privilégio de ter sido mais amigo de todos, rapaz querido. E todos nós oramos muito por ele. E nos entristecemos por sua perda e nos alegramos por ele estar na glória, sem dúvida. Mas, por isso, eu queria externar o meu pesar. Algumas pessoas dizem para mim, nossa, eu não entendo por que você fica tão triste. Quer dizer, eu poderia muito bem dizer assim também para a pessoa, pois é, eu não entendo por que você não sente nada. Eu sinto, isso é do meu comportamento, é do meu feitio. Quando eu me apego a uma pessoa, eu tenho muita dificuldade assim de me desligar. Da noite para o dia, ou de um mês para o outro, ou de um ano para o outro, eu nunca me desligo. Por isso que eu tenho centenas de amigos da infância e adolescência, ainda hoje. Mas, meus irmãos, fiquei muito contente com o convite que o pastor fez, minutos antes do Josué falecer. E passei 3 dias estudando e ontem resolvi que teria que mudar a palavra que ia trazer para os irmãos hoje. Tive que estudar ontem até 2 da madrugada e fiquei contente porque eu já estava acostumado nessas 2 semanas todos nós orando de madrugada. Então, o nosso texto é 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 ao 6, que é muito conhecido. E eu não vou me demorar, Renato, vou no máximo 15 minutos. Que diz o seguinte, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao 6, está escrito: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador,
o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Vamos orar então. Senhor Deus, obrigado por esta noite maravilhosa, na tua santa presença. Fala aos nossos corações ainda. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus amados irmãos, nós vemos neste texto os exercícios religiosos que o apóstolo Paulo aqui ordena, que mantém e fortalece em nós o culto honesto, sincero e o temor de Deus, bem como nessas práticas nutrem a nossa consciência limpa, conforme vemos citado no capítulo 1, já nos versículos 18 e 19 desse texto, dessa epístola escrita pelo apóstolo Paulo, que diz: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E nestes exercícios, o apóstolo Paulo diz: antes de tudo, portanto, antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. Então, este termo, antes de tudo, portanto, antes de tudo, é usado pelo apóstolo Paulo e é perfeitamente apropriado, visto que essas exortações se deduzem naturalmente do encargo que ele pusera sobre Timóteo, como um líder da igreja e que deveria orientar a igreja a respeito disso. Então, primeiramente, Paulo trata da oração pública e de sua regulamentação, a saber que ela deve ser feita não só em favor dos crentes, mas em favor de todo o gênero humano, em favor de todos os homens. Então, Paulo aqui faz citações de tipos de orações. Ele fala de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, denotando súplicas por livramento, em primeiro lugar, de todo o mal, orações por algo que nos seja proveitoso, e também intercessões e lamentos postos diante de Deus em nosso favor e em benefício de todos os homens, dos nossos semelhantes, em geral, sem acepção de pessoas. Então, Paulo intencionalmente junta esses termos com o mesmo propósito, ou seja, com o fim de recomendar o maior empenho possível e pedir com a mesma veemência que se faça orações intensas, constantes. E com este termo, ações de graças, o significado é que não só somos incitados a orar pela salvação dos homens, dos incrédulos, mas também agradecer a Deus por todas as suas bênçãos dispensadas para o bem-estar de todos, tanto de nós, como também dos incrédulos, pois o sol de Deus nasce para todos, tanto dos bons quanto dos maus. Devemos ser gratos a Deus por Ele ser tão benevolente. Meus irmãos, em segundo lugar, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo que estas orações devem ser em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Então, a menção aos reis e todos os que se acham investidos de autoridade tem uma razão. Eles continuam sendo aqueles ordenados por Deus, e a intenção de Deus e o propósito de Deus é que eles foram ordenados para o nosso bem. Os magistrados e reis foram designados por Deus para o cuidado e preservação do gênero humano. E por mais que eles fracassem na execução dessa divina ordenação, porque alguns são, infelizmente,
perversos, não devemos cessar de orar por eles. O profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 7, diz: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Então, em favor dos reis, devemos orar para que eles sejam bons, em favor dos magistrados, para que eles sejam homens bons, que executem as suas obras de conformidade com aquilo que Deus planejou para eles. Então, para que vivamos vida tranquila, diz o apóstolo Paulo, e mansa, com toda piedade e respeito. Reis bons, bons tratamentos, vida tranquila, vida mansa. Então, Paulo acrescenta este motivo para orarmos pelas autoridades, pois um governo bem-sucedido, sem dúvida, será proveitoso para todos nós. Em sua epístola aos Romanos, capítulo 13, versículos 1 ao 5, fiquei 3 dias lendo estes comentários a respeito disso, o apóstolo nos dá mais detalhes sobre este assunto. Os magistrados, os reis, eles devem proteger o bom cidadão, eles devem manter a ordem e a decência na sociedade, eles devem preservar a piedade, eles devem promover a verdadeira religião, sim, eles devem combater o mal e punir os malfeitores e infratores. Por isso nós devemos orar por eles, para que eles executem estas coisas de conformidade com as orientações que Deus nos dá. Mas como é que eles vão fazer isso? A palavra de Deus nos mostra aqui que estas orações devem ser feitas também para que eles sejam salvos, para que eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Homens crentes farão exatamente aquilo que Deus determinou na sua palavra. E um outro argumento que o apóstolo Paulo usa é que esta prática é boa e é aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. Então, havendo demonstrado que este mandamento promulgado é excelente, agora o apóstolo Paulo apela com outro argumento, e um argumento mais forte, sublime. Ele diz que isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Portanto, obedecer a Deus é a mais sublime de todas as razões para vivermos a vida por excelência. Pelo termo bom, Paulo tem em mente o que é certo, o que é lícito, visto que a vontade de Deus é a regra pela qual devemos regulamentar todos os nossos deveres. E ele prova que ela é justa porque, como ele mesmo diz, é aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, se este ponto nosso aqui deve ser para orar pelos magistrados, pelo governo, pelos 3 poderes, em primeiro lugar, nós devemos orar pela salvação destes homens, para que eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade e executem de forma plena, justa e agradável a Deus os seus ofícios. E nós devemos, como servos de Deus, onde a palavra de Deus nos orienta a fazer isso, pedir esta bênção em favor deles, todos os homens, não importa qual seja a sua condição na sociedade. Se rico, pobre, se magistrado ou o mais simples de todos os homens, Deus tem os seus eleitos em todas as esferas e em todos os lugares do mundo. Para encerrar, meus amados, devemos perceber nesse texto também a regra geral das nossas orações. Deve ser de acordo com a vontade de Deus. Vamos orar pela salvação dos homens. Nós devemos acatar e esperar a vontade de Deus e que as nossas orações obedeçam ao comando do Espírito. Essa é uma das coisas mais extraordinárias. Orar e, de repente, percebermos sermos comandados pelo Espírito Santo. Onde depois, ouvindo, a gente diz: eu jamais faria uma oração dessa porque eu não tenho a mínima condição de raciocinar dessa forma como raciocinei. Comandados pelo Espírito Santo. E que elas sejam regulamentadas de fato pela vontade de Deus. E eu quero encerrar
apenas citando o versículo que diz que o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos mesmo orar como convém, mas o Espírito de Deus intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. É Ele que põe esses gemidos no nosso coração. Vamos orar então, e depois vamos ter as orações pelos poderes federal, estadual, municipal, legislativo, executivo, judiciário. Obrigado, Senhor. Mais uma vez te agradecemos por esta noite. Te agradecemos pela liderança da igreja, pelo nosso irmão Josué, que está na glória junto contigo. Converte, ó Deus, os dirigentes da nossa nação. Por favor, nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lar prezado, lar formoso, é por ti o meu amor. Que meu Deus de excelsa graça te conceda seu favor. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ver feliz a mãe gentil, por vencer o Evangelho nesta terra do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá temor servil, ou ficar a pátria salva, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Vamos agora, neste momento, orar pelo poder executivo do nosso país. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos inicialmente, Senhor, pelo momento que estamos aqui, por esse momento que temos a liberdade de vir à Tua casa, ó Pai, orar e clamar a Ti, Senhor Deus. Ó Senhor Deus, queremos pedir em especial neste momento pelo poder executivo de nosso país, Senhor. Que o Senhor levante pessoas capacitadas, pessoas cristãs, ó Pai, para atuar nessa atividade, Senhor Deus. Que as leis sejam executadas conforme a Tua vontade, ó Pai, que sejam justas e boas para a sua população, ó Senhor Deus. Esteja conosco por todo esse ano, por todo esse tempo que estamos passando, Senhor, de dificuldade, de medo, de angústia, Senhor Deus. Que os nossos representantes no Poder Executivo, ó Pai, possam, Senhor, ser tocados pela sua mão, Senhor Deus, e assim hajam para o bem da nossa nação. Em nome do Senhor eu lhe peço. Amém. Boa noite. Agora nós vamos estar orando pelo nosso legislativo. Senhor Deus, nosso Pai, queremos neste momento, ó Deus, mais uma vez agradecer ao Senhor por este momento tão especial, ó Pai, onde clamamos ao Senhor por tudo aquilo que tem acontecido na nossa nação, Pai. Já falamos de vários momentos, vários temas, e clamamos ao Senhor, que o Senhor incline os teus ouvidos para nós, ó Deus. Neste momento, ó Deus, antes de colocar diante do Senhor os nossos vereadores, nossos, ó Deus,
deputados, seja eles estaduais, federais, nossos senadores. Eu quero neste momento, ó Pai, pedir perdão ao Senhor pela nossa omissão, ó Deus, porque temos sendo omissos, ó Deus, neste tema, ó Pai, porque o Senhor nos mostra, nos ordena que temos que orar sem cessar, ó Deus, mas por omissão, ó Pai, deixamos de lado. Então, ó Deus, tem misericórdia e nos perdoa, ó Deus, nos perdoa individualmente, coletivamente, ó Pai, em termos de igreja, temos falhado, ó Deus. Então, ó Deus, tem misericórdia e nos perdoa nessa questão, ó Pai. Agora, ó Deus, colocamos diante do Teu altar, ó Pai, a vida de cada um, de cada vereador, cada deputado, cada senador, ó Deus, como o pastor falou, ó Deus, que eles possam conhecer ao Senhor primeiramente, ser homens salvos, homens de Deus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, tira qualquer tipo assim de corrupção do coração, da mente, ó Pai, que eles possam entender o verdadeiro papel deles, ó Pai, porque são autoridades instituídas pelo Senhor. Ajuda-nos e coloca no nosso coração, ó Pai, que possamos orar, ó Pai, diariamente por eles, ó Deus, para que haja uma mudança em nosso país, ó Deus, em nome de Jesus, que oramos e agradecemos. Amém, ó Deus. Boa noite. Nós vamos estar orando agora pelo Poder Judiciário. Senhor Deus, clamamos agora também ao Senhor por todos os juízes, por todos os desembargadores, pelos ministros do Supremo. Meu Deus, clamamos ao Senhor, que o Senhor haja, que o Senhor intervenha, Pai, na vida desses homens e mulheres. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor põe no coração desses homens e mulheres a verdadeira justiça, Senhor. Que o Senhor coloque no coração desses homens e mulheres, Senhor, o desejo verdadeiro de ajudar o povo, de agir em favor do povo, Senhor. Ó Deus, clamamos pela Tua justiça, pela Tua intervenção nesse nosso país, Senhor, que é tão amado, que é tão querido, mas que tem sofrido tanto, Pai. Clamamos pela Tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém.